Boa tarde, estamos começando o nosso programa Jofre Neto Entrevista, hoje um pouquinho mais tarde, um pequeno atraso aqui. Mas antes de começar, deixa eu anunciar para você, aliás, logo após anunciar, quero lhe fazer um pedido de apoio ao nosso programa. Mas quem que nós vamos entrevistar hoje? Vai ser a Carana Maria, que é coordenadora diocesana da Pastoral da Sobriedade. Você sabe o que é isso? Vai saber daqui a pouco a missão importantíssima desse grupo de abnegados que está se propondo a levar essa mensagem para toda a Diocese de Taubaté. O apoio que eu vou te pedir é o de sempre, que você amplie o alcance das nossas entrevistas, porque nós estamos, além das ondas da Rádio Cultura, estamos no Facebook. Então basta você entrar neste momento lá no Facebook, escreve lá Rádio Cultura Taubaté, clica curtir ou compartilhar, de preferência os dois, ou na minha página Jofre Neto. Página Jofre Neto. E você vai nos acompanhar aí em áudio e vídeo e pode apoiar esta causa. Boa tarde, Ana. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Boa tarde, Jofre. É um prazer. Prazer é nosso. Conta pra gente, em poucas palavras, se for possível, o que é a pastoral, o que a gente está fazendo, né? O que vocês estão fazendo? A Pastoral da Sobriedade, ela nasceu por causa do flagelo da dependência química. Dependência química, sim. No coração do nosso querido santo João Paulo II, sim, em 1984. 84, né? Ou seja, ela já tem 35 anos, né, em nível mundial. E no Brasil, quem trouxe ela para cá foi o nosso querido Dom Irineu. Danelon. Isso em 1998. 98, já tem 21 anos, 21 portanto. anos. Tá. E na Diocese de Taubaté? Na Diocese, ela está desde 2002, 2004, né? Porque foi feita uma transição, porque a maioria, naquela época, trabalhava com amor exigente, narcóticos, Avalon, que são grupos que ainda existem, né? Mas a Pastoral da Sobriedade, por ser uma pastoral da Igreja Católica, o objetivo principal é evangelizar. Isso. Né? Aqueles excluídos, né? Aliás, desculpa interromper, o conceito de pastoral, né? É a igreja que vai até o pastor, por isso que é pastoral, que vai até os fiéis, as ovelhas, para se colocar a serviço, estender a mão, numa perspectiva de evangelização. Sim. Né? Não de proselitismo, de convencer na marra ou impor, não, mas testemunhar o evangelho pelo exemplo, pelo serviço. Com certeza, e principalmente o servir, né? Que no caso dos irmãos excluídos, eles ficam à margem da sociedade. E naquela época, então, a pastoral foi criada por causa do flagelo das drogas. Com o passar do tempo, foi se vendo que não era só a dependência química, mas o alcoolismo, o tabagismo, né? Hoje em dia, o mal do século é a depressão, a ansiedade, todo tipo de síndrome, né? Tem a síndrome do pânico, tem os chocólatras, né? São viciados em chocolate. Hoje em dia o celular. Então, tudo que escraviza a pessoa... Ou até uma compulsão alimentar. Uma pessoa que é uma doença, não é uma vagabundagem ou uma moral mais frouxa, uma pessoa desleixada, não. Pode ser uma doença, realmente. Exatamente. Né? São doenças. Isso que a gente precisa enxergar. É uma doença. Sim. E precisa ser tratada. Nós oferecemos essa ajuda através do programa de Vida Nova, que são os 12 passos, né, para a pessoa aprender. Que é aquela metodologia original lá dos alcoólatras anônimos, né? Sim. É que esses 12 passos são universais, né? Então, a gente usa essa metodologia, mas com a doutrina da nossa Igreja Católica, com a pedagogia de Jesus Cristo Libertador, através dos sacramentos e da Palavra de Deus. Então, em cada encontro da pastoral, a gente tem o roteiro que é seguido, que é o manual do agente, que a gente vai trabalhar essas questões. Se não fosse, desculpe interromper mais uma vez, se não fosse esta dimensão da evangelização, seria mais uma organização benemérita, de assistência social, não é? Seria uma ONG. Isso. Né? E não é uma ONG.
Exatamente, é o que nos difere, né? Por isso que nós somos uma pastoral. Sim, não que as ONGs sejam negativas, pelo contrário, extremamente positivas, não é? Mas é que a gente está falando de um objetivo específico de igreja, um objetivo de evangelização. É uma ação concreta da Igreja Católica. Concreta, isso. Né? Então, aonde a pessoa ela vai, através do grupo de autoajuda, principalmente na hora da partilha, ela vai ver que o problema dela acaba sendo pequeno perto do problema das outras pessoas, por causa da troca de experiências. Porque não é nada imposto, é proposto. Proposto. Tá. Nós apresentamos a terapia do amor de Jesus Cristo Libertador. Então, ela vai, a cada semana, vivendo um passo, ela vai se libertando da escravidão. E se alguém falar que não tem problema nenhum com dependência, mas ela peca. Porque todos pecamos, né? E o pecado escraviza e o preço do pecado é a morte. Aliás, com certeza vocês usam esse conceito, né? Que a gente fala em drogadicção, né? Adicção, de adictus, um latim que quer dizer escravo. Que era aquele que, quando não tinha mais o que entregar em dívida, ele entregava a própria liberdade, né? Então ele era um escravizado, que é o caso da pessoa escravizada por qualquer um desses vícios. Sim, exatamente. Não é? Adicção. De adictus. Bom, você falou dessa gratuidade, desse carinho que oferece, e me lembra muito a postura do pai que acolhe o filho pródigo. Sim. Né? Sim. Não está fazendo perguntas, não é? Não. Sabe que ele fez poucas e boas e tal, mas o acolhe com carinho. Sim, né? Com certeza. Nós temos 5 ciclos, onde a gente vivencia em cada encontro semanal uma leitura bíblica. E então são 5 ciclos de 12 passos, e numa das leituras, né, de um dos passos, tem exatamente essa parábola. Ah, é? Olha, que bacana. Né? Por quê? Porque é o pai que acolhe independente da situação do filho. Simplesmente. Sim. E nós temos uma frase que, inclusive, na nossa camiseta da diocese, está escrito nas costas. Me ame quando eu menos mereço, pois é quando eu mais preciso. Isso, muito bonito. Porque só o amor pode transformar. Sim. Por isso que a pastoral propõe a vivência deste programa de vida nova, para a pessoa poder se libertar e se encontrar com o verdadeiro amor, que é Jesus Cristo. Muito bem. E como está organizada a pastoral? Eu sei que é uma pastoral muito difícil, uma pastoral que pode até causar um certo preconceito. Sim, né? muito. Infelizmente. Infelizmente. Sei desses desafios todos, né, de pessoas que não compreendem. Então, porque as pessoas não conhecem a pastoral. Elas acham que a gente vai nas bocas falar com o pessoal que está usando ali, né? Não. Tanto é que o nosso grupo é dentro da igreja, né? No salão paroquial. E, então, assim, dentro das dependências da igreja. Isso que eu ia perguntar. Eu fui perguntando e interrompi. A organização da pastoral, como é que está hoje aqui? Então, aqui em Taubaté, nós somos uma equipe pequena ainda, né? Eu, a Noemi, que é minha secretária, né? Diocesana, e meu marido Antônio, que é o tesoureiro. Tá. Nós somos 4 grupos de autoajuda aqui na Diocese de Taubaté, por enquanto. Desculpe, esse tesoureiro é fácil, porque uma pastoral dessa não tem o que tesourar. Não tem, exatamente. Não tem tesouro, né? Mas... é fácil administrar. Verdade. E temos um grupo de autoajuda na paróquia Santo Antônio de Lisboa, aqui em Taubaté. Um na paróquia Mãe da Igreja, lá na Estiva, né? No Santuário São Benedito, que acontece toda segunda-feira, nessas 2 paróquias aqui em Taubaté, às 19h30. Temos um grupo também antigo, que está desde o comecinho lá em Campos do Jordão. Campos do Jordão. Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, que acontece o grupo toda terça-feira, 19h30. E o mais novinho, que é de Santo Antônio do Pinhal, no bairro Zé da Rosa, Capela São José. Temos um grupo lá. E 3 grupos em gestação. Tá, começando agora. Começando agora. Né? Nós tivemos em agosto o nosso primeiro, na minha gestão, o primeiro... formação e capacitação para novos agentes e atualização dos antigos. Aí vem alguém para fazer essa capacitação ou vocês mesmos fazem? Não, os coordenadores do Regional Sul 1 da Pastoral da Sobriedade. Pastoral, tá. Só eles podem fazer essa capacitação. Então nós tivemos a graça de fazer este curso
Lá em Campos do Jordão, ficamos 3 dias em formação. 3 dias? 3 dias. Tinham 39 pessoas, 23 novos agentes e 16 atualizações. Que, a meu ver, foi uma bênção, né? Um frio danado, mas o fogo do Espírito Santo nos aqueceu e, graças a Deus, a gente pôde, então, formar novos agentes para essas 3 paróquias que estão em gestação da Pastoral da Sobriedade, que é a paróquia São Vicente de Paulo, aqui em Taubaté, do Padre Leandro, a paróquia São Vicente de Paulo, onde o Padre Gabriel é o administrador, lá em Moreira César, e a paróquia São José, em Tremembé, do Padre Alain. Lembrou de tudo. Lembrei. Lembrou todo mundo. Bom, concretamente, os grupos se reúnem nas paróquias? Sim, uma vez por semana e vivencia um passo. Tá. E aí as pessoas que são a meta, o objetivo de serem atendidas, elas aderem, elas procuram esses grupos, ficam sabendo, ou vocês fazem, como se diz hoje em dia, uma busca ativa, vão ao encontro dessas pessoas, vão procurá-las? Como é que é? Então, como a pastoral ela estava, né, esquecida durante algum tempo, dormente, né, estava dormindo, agora a gente está acordando. Então a gente está fazendo um trabalho de visita aos párocos, ele dando permissão, a gente vai ou na reunião do CPP ou no final da missa dominical apresentar a Pastoral da Sobriedade. Por quê? Como a gente estava falando do preconceito, a gente então tem que desmistificar isso. Como? O dependente, ele só vai buscar ajuda se ele admitir que ele é um doente, que é o primeiro passo, admitir. Então é muito difícil acontecer isso. Quem precisa primeiro de ajuda é a família, e porque ela sofre tanto quanto, ela adoece tanto quanto o dependente. E ela fica doente, né? Aí vai uma somatização de doenças, então ela precisa dessa ajuda. Até deixa eu citar um exemplo famoso e oportuno agora. Nós tivemos a canonização da Dulcíssima Irmã Dulce, né? E o Paulo Coelho, aquele escritor renomado e tal, deu uma declaração e falou: eu escrevo com lágrimas nos olhos, contando que ele foi atendido pela Irmã Dulce porque ele tinha sido internado, na época, num hospício, porque ele era dependente de drogas, e ele fugiu do hospício. E aí ele encontrou com a Irmã Dulce e recebeu uma ajuda dela. Mas o que tem ligação conosco aqui é o seguinte, ele dizendo: olha, eu fui internado porque a minha família não quisesse meu mal, pelo contrário, é que eles não sabiam como lidar comigo, né? E à época as soluções eram muito radicais e violentas. Então foi colocado num hospício realmente, não é? A força, não é? Então, de fato, a família vai sofrer muito, sofre muito. Sofre, então ela precisa buscar essa ajuda. Porque internar um dependente é muito fácil. Hoje em dia nós temos inúmeras casas de acolhida para isso, né? Casas boas e arapucas. Sim, né? Sim, infelizmente. A gente tem notícias, recentemente tive notícia de uma, por exemplo, que me preocupa. Então, mas então internar é fácil. Fácil. Só que se a família não tiver estruturada para ela depois receber esse dependente e vai estar com o seu vício estacionado, ele vai recair. E a culpa não é dele. Porque a gente tem relatos de família que, quando vai recepcionar o filho, faz um churrasco movido a bebida alcoólica. Sim. É um convite à recaída. É o primeiro gole, né? Não só uma dosinha, pronto. Voltou toda a compulsão, despertou tudo de novo. Exatamente. Então, no grupo de autoajuda, a família ela vai aprender como que ela tem que se comportar. Porque o dependente, ele é manipulador, ele rouba dentro de casa, ele faz tudo para ele ter o dinheiro para poder consumir a droga. Então, tudo isso a família precisa aprender a lidar para ela poder ajudar. Sim. Né? Mas ela também tem que admitir que é uma doença e que ela precisa se curar para poder ajudar o filho. Você tocou num ponto importantíssimo no começo, que não é só a droga, né, o que você classifica normalmente como droga, cocaína, maconha, heroína, o crack, né? Heroína é muito caro até no Brasil, mas o crack, né? Mas há também a dependência tão danosa quanto que é o álcool, não é? Sim. E aliás, uma psicóloga que colabora conosco aqui também, a doutora Fabiana, trazendo um relato, ela é especialista nisso, trazendo um relato que o álcool, ele é a única droga, de fato, que, além de todos os outros males, ele
cria um estado de violência, a pessoa se torna violenta. Sim. Né? Agressão à mulher, não é? Agressão aos filhos. É isso? E o pior, é uma droga que muitas vezes os pais trazem para dentro de casa, está na geladeira. Às vezes, num churrasco, quando tem uma criança pequena que começa a chorar e vê o pai bebendo, o que eles fazem? Molha a chupeta, ou na cerveja, ou no álcool. Eu já presenciei isso. Ali, se a criança tiver a predisposição, no futuro ela pode desenvolver. E os meios de comunicação, né, que condicionam os comportamentos. Eu agora não tenho tempo, nem tenho tanto gosto para isso. Olha, não tenho gosto. As novelas, né, principalmente as novelas mais famosas, que eram da Rede Globo e tal, a pessoa estava tensa, ela ia lá, sempre tinha, como se fosse em todas as casas do Brasil, sempre tinha um barzinho, uma garrafa de uísque que ela tomava, se servia de uísque, dava para alguém e tal. É chique, né? Era chique, era bacana isso e tal, né? E aí depois, hipocritamente, chamava os outros de cachaceiro. O uísque é cachaça de americano, é cachaça de escocês, é cachaça de inglês, não é? Não é isso? Infelizmente. Bom, então você falava dessa preparação da família, que o dependente sozinho, ele não vai conseguir sair dessa situação. Não. Você faz a pastoral, né? Faz um anúncio nas missas, por exemplo, não é? Sim. E aí alguém, vendo que tem uma esperança, uma possibilidade de ser apoiado, ela vai procurar. Sim. E então, ela pode participar desse grupo de autoajuda, né? É discreto, ela só vai dizer o nome dela, ela só vai partilhar se ela quiser. Tá. Ela não é obrigada a nada. Mas ela pode ir para conhecer, né? Sim. Porque em qualquer grupo de autoajuda pastoral da sobriedade, durante a semana, é vivenciado o mesmo passo em todo o território nacional. Durante a semana? Durante a semana. Tá, né? Como se fosse uma liturgia. Sim, exatamente. Então, essa semana nós estamos vivenciando o passo arrepender-se. Então, se a pessoa for em qualquer grupo de autoajuda, essa semana, em qualquer parte do território brasileiro, ela vai vivenciar esse mesmo passo. Muito interessante. Porque a pastoral ela é bem organizada nesse sentido. Então, o que acontece no Nordeste vai acontecer no Sul, no Sudeste, né, para não ter aquela... Sabe, como se fosse... Aquele descompasso. Exatamente. Um puxa do lado, outro puxa do outro, pensa que esse aqui é melhor e tal. Então, tendo um comando, por assim dizer, uma orientação geral dessa unidade. Sim. E se a família precisar de ajuda para internação, alguma coisa, a gente corre atrás. Porque nós temos 5 frentes de trabalho que nós precisamos desenvolver. Tá. Que é a recuperação. Então esse é o folder. Aliás, olha, está aqui o folder da Pastoral da Sobriedade. Depois eu vou pedir para a Ana, vai estar no nosso perfil também do COPS, né, que é o colegiado nosso de organizações pastorais sociais. E a Ana vai deixar lá contatos e tudo mais no pé da nossa reportagem, da nossa entrevista de hoje. Sim. Então tem a prevenção, que é para aqueles que nunca experimentaram droga. Tá. Tem a intervenção para quem já experimentou, mas ainda não é viciado. Okay. A recuperação total do dependente, que no caso é a internação, né? Sim. Para desintoxicar. A reinserção familiar social, que é o mais difícil, né? Principalmente a social. E a atuação política, né? Não partidária, que é criar parcerias. Muito bem, isso que eu ia perguntar para você. Nós estamos encerrando nosso programa, mas eu ia perguntar justamente isso. Nós temos aqui em Taubaté, no nosso sistema de saúde público municipal, nós temos os CAPs, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né, e que cuidam justamente disso. Qual a articulação da pastoral com esse segmento da saúde? Então, eu ainda vou atrás deles para a gente fazer uma parceria, porque é muito importante. Então, conta com a gente, porque eu sou do presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui de Taubaté. Maravilha. Queria até te convidar. Daqui uma semana, aliás, menos uma semana, dia 21, nós vamos ter reunião regular do Conselho Municipal de Saúde. Queria convidá-la para ir lá falar disso. Eu convido alguém da prefeitura também que seja responsável pelos CAPs. Nossa, e, maravilha. Quem sabe surge dali uma parceria, né, do bem. Com certeza, né? Precisamos. Ótimo. Nosso programa é isso, sabe? A gente tem o sonho de que seja aqui um ponto de articulação de iniciativas de pessoas beneméritas, como a Ana, os coordenadores todos da Pastoral de Sobriedade,
um abraço, né? E nosso pedido até de oração por todos eles, para enfrentar esse desafio que não é fácil realmente. Muito bem. Ana, muito obrigado pela sua presença. Agradeço a você que nos acompanhou também. Mais uma vez eu reforço, amplie o alcance dessa nossa entrevista, curtindo e compartilhando na página Jofre Neto, na página da Rádio Cultura e também no perfil do COPS, que é o nosso colegiado de organizações e pastorais sociais. Muito obrigado. Muito obrigada. Aqui você tem Primavera é sucesso na sua rádio. Boa música.